Vamos que vamos para o nosso segundo encontro. Hoje a gente vai trazer, né, muito a correlação agora, saindo da esfera mental, a gente vai trazer realmente o emocional, para entender como é que vocês estão hoje, que vocês vão perceber que é totalmente diferente. Embora uma coisa esteja totalmente atrelada à outra, como a gente falou sobre a mentalidade, né, no nosso primeiro encontro, de que essa é a engrenagem que dá ponto de partida para todas as outras, emocional, energético, comportamental, físico e, consequentemente, os resultados, tá? Então, vamos lá. Eu preciso entender de vocês, para a gente poder começar, como é que vocês se sentem participando deste campeonato, né? O que que vem no sentir, o que que traz de sensações em fazer isso? Se vocês já participaram de outros campeonatos, se esse é o primeiro, eu quero ouvir o sentir. Ah, Carol, é um sentir desta forma, eu tô, tá, o que está mais me consumindo é isso, traz nome, traz clareza para a gente começar a entender e aí a gente vai avançar para a própria comparação, né? Porque a comparação em si, quem compara, para. É bem neste lugar. E a gente vai entender por quê e como é que a gente começa a fortalecer o nosso emocional tirando esses ruídos. Quem quer começar? Como é que vocês se sentem hoje, né, em relação a este campeonato? O que que vem na cabeça, o que que vem no coração? Me contem. Eu tô começando a ficar ansiosa. Eu não tava, né? Porque até então eu tô mentalizando que é um atendimento, que é para não Uhum, ficar nervosa. No caso, eu tô mentalizando que é um atendimento que eu marquei para esse dia, uhum. para não ficar tão apreensiva, porque é o meu primeiro campeonato, né? Eu tenho certeza que na hora eu vou ficar muito nervosa, mas até então eu ainda tô calminha. Uhum, entendi. Então, é um sentir, né, Josi, de ansiedade. Algo além da ansiedade? Tem outro sentimento que está rondando aí, que está começando a querer se instalar ou já está instalado? De felicidade, porque é o meu primeiro campeonato, então eu estou muito feliz mesmo por estar participando, né? Feliz com o quê? O que que te traz o sentir de felicidade? O que do campeonato, em participar do campeonato, gera felicidade para o seu mundo interno? Porque para mim a carreira profissional é meio que uma realização. Sim, Então, eu participando do campeonato, eu já passando a primeira fase, eu já vou ficar, tipo, muito feliz. Já vai ser algo muito grande para mim, sabe? entendi, entendi. A gente vai começar a dar nome. Fazer gestão emocional é a gente começar a identificar, tá? É Tá. algo muito grande para você, por quê? O que que é grandioso em tudo isso? O que que, quando você sente, você traz uma sensação, meu Deus do céu, é grande demais. Pela estrutura do evento. Então, já é um evento muito falado, muito famoso, certo? E para mim, que fiquei criada em interior, participar de um evento desse é grandioso, principalmente para minha carreira, as pessoas que me conhecem desde pequena, ver eu participando, vai ser algo muito grandioso para mim, entendeu? Maravilha, maravilha. Ou seja, tem um sentir de superação. Tem um Isso. sentir, eu fico feliz, vê se eu estou traduzindo certo o seu mundo interno. É um sentir, Carol, que eu fico feliz pela minha coragem de ter tomado essa iniciativa. Eu poderia não ter tomado essa iniciativa. Então, é um sentir de coragem que gera uma satisfação por eu ter realmente me inscrito, aqui eu estou e vou dar o meu melhor. É nesse sentido? Isso. Maravilha. Então, estão dois sentis. Segura aí, ansiedade e felicidade. Vamos ouvir agora a Livinha. Obrigada, Júcia. Nada. Olha, Carol, de umas semanas para cá eu mudei totalmente o meu pensamento,
Porque de início eu estava muito apreensiva, eu estava com muito medo de participar do campeonato. E tem umas meninas que vão comigo que são da área e daqui da minha cidade, e elas já estão assim há muitos anos na profissão. E elas vão competir também. Então eu ficava, umas semanas atrás, eu ficava assim, ai, o que que eu vou fazer nesse campeonato? Eu vou ir lá e não vou conseguir entregar, eu vou ficar nervosa, eu nunca participei. Então eu fico com muito medo mesmo. Eu não sei como que eu vou lidar na hora que eu sentar lá para pegar pele sintética, eu fico, nossa, criando um monte de minhoca na minha cabeça. Aí, de umas semanas pra cá também eu fiquei pensando, nossa, mas eu tô indo com ótimas profissionais. Tem meninas que estão começando como eu e não estão tendo essa oportunidade, né, de nem coragem para ir participar de um campeonato. E aquele dia que a gente conversou, você falou, né, que o campeonato não é uma competição, né? Não é pra gente ver como competição. Então aí eu já fiquei mais tranquila, mais calma. E se for pra ser, vai ser. Pronto. Então, vamos lá, excelente. Então, o seu sentir é um sentir de insegurança, de medo, porque Sim, você acaba vendo que tem pessoas que, de repente, estão num nível diferente do que o seu, um nível mais avançado, e você vai estar justamente participando de um campeonato com essas pessoas com um nível de sim. técnica diferente, de experiência, de desenvoltura. Então, traz um sentir de insegurança. Será que eu consigo? Será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? É nesse sentido? Exato. Será que eu tô Ok, me preparando certo? Porque eu treino todos os dias, tô dando o meu máximo, mas, né, elas têm muita experiência, então a gente fica com medo, né? É uma uhum, insegurança. entendi. O que além da insegurança? Tem um outro sentir aí dentro? Quando você para se sentir, para se ouvir, para acessar o seu mundo interno, o que que você sente? Tem algo além da insegurança, Livinha? Olha, Carol, eu não sei identificar isso. Eu sei que eu tenho muito medo de chegar lá e não conseguir entregar um bom resultado por conta do nervosismo, às vezes de olhar para o lado e ver, nossa, aquela ali é muito boa e não conseguir fazer o meu trabalho ali na hora. Então é um medo mesmo dessa essa comparação mesmo, de falar assim, ai, o trabalho dela é muito bom. Eu acho que o meu não é tão bom assim. E fica Entendi, aí, se entendi, sabotando o entendi. tempo todo, mesmo sabendo que eu treino todos os dias, que o meu trabalho é lindo, né? Eu acho que é isso que fica aqui dentro. Então, é insegurança. Tem ansiedade aí também no meio, além da insegurança? Nossa, muita, eu já nem tô dormindo. Ah, tá vendo aí? A gente futuca um pouco e descobre a coisa. Então, Sim, ansiedade. Então, é insegurança e ansiedade são os dois sentimentos aí que estão existindo dentro de vocês. Não é isso? De você. No caso, e Josi já falou. Muito bom, meninas. O que é que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai trazer um novo sentido, tá certo? Então, quem está assistindo aqui no gravado, é importante que siga com tudo que eu vou conduzindo aqui para a Josi, com tudo que eu vou conduzindo aí para a Lívia, para que vocês deem pausa e façam também, ou façam em paralelo, como achar melhor, tá certo? Então, vamos lá. Uma coisa que eu trouxe no nosso primeiro encontro, e aí a gente vai trazer um sentido, eu quero que vocês olhem, não é que não é uma competição, tá? Racionalmente falando, é um ambiente de competição. Por quê? Porque é um ambiente de um processo de avaliação. E nesse processo de avaliação, existe ali uma classificação pelo jurado de quem realmente teve uma melhor performance, a segunda e a terceira. Primeiro, o segundo, a segunda e a terceira colocada, tá certo? Quando a gente vai numa ótica diferente, a gente ressignifica o que é competição. E é esse o meu exercício com vocês hoje, tá? Quando eu começo a fazer uma gestão, entender o que está acontecendo aqui dentro, entender quais são as mensagens que minha mente está me passando para gerar esse sentir, ó, o encontro passado, que a gente vai voltar nele daqui a pouco, tá certo? Eu começo a perceber que a depender da narrativa, do sentido, do significado que eu dei
para esse momento, vai ter um peso X, um peso Y ou um peso Z, ou outros pesos. Tudo depende do meu ângulo de visão. Por quê? Quando a gente está na nossa centralidade, quando a gente está convicta de que nós estamos dando o nosso melhor, de que é uma oportunidade imensa para que eu realmente avance em termos de carreira, em termos de gestão emocional, em termos de ter coragem para enfrentar desafios, uma série de questões, eu vou muito além do primeiro, do segundo e do terceiro lugar. Eu vou para uma atmosfera o tanto que eu aprendo com este desafio. Então, quando eu falo para vocês, vocês aqui não são rivais. Eu quero trazer um exemplo aqui do surf. Você me ouve, Josi? Tá me ouvindo? Sim, Eu quero trazer aqui um exemplo do surf, tá? O surf é uma modalidade esportiva aonde os surfistas profissionais, eles não se enxergam como rivais. Não sei se vocês já perceberam. Se vocês já estudaram, como eu sou apaixonada por comportamento humano, eu fico observando o comportamento deles. Eles são muito amigos. É algo de tirar o chapéu. Eles frequentam a casa dos outros. Eles torcem, vibram pela pelo resultado, pela boa performance do outro, ainda que esteja num ambiente competitivo. O ambiente competitivo traz para ele que informação, para eles, que informação que eu quero que vocês comecem a pensar. Vocês estão competindo com vocês. Com vocês. É uma competição interna de ajuste emocional, de ajuste, é competir, é no sentido de competição, no sentido de lidar. Eu preciso lidar com a minha mente, colocar a minha mente em um lugar que ela me ajude para que eu faça o que eu sei fazer, né? Ao mesmo tempo, um emocional que me coloque numa atmosfera aonde eu enxergue o meu valor, aonde eu enxergue que se eu estou por aqui não é obra do acaso, é porque mérito eu tenho sim, senão não teria tido coragem de tomar uma iniciativa gigante dessa, grandiosa, como a própria Josi trouxe. Seja muito bem-vinda, Adriele. Quando puder, abra o vídeo aí, tá? Para poder a gente trocar um pouquinho com você. Então, quando eu trago essa percepção, eu ressignifico, eu trago um outro significado. É muito mais um ambiente de eu olhar para dentro, entender o que eu estou sentindo e, ao mesmo tempo, fazer essa gestão comigo mesma, do que olhar para o lado. Mais uma vez, lembra do exemplo que a gente trouxe no nosso primeiro encontro? Quando eu estou numa mesa redonda, para eu me manter em pé nesta mesa redonda, eu preciso o quê? Estar no centro. Quando eu saio do centro e eu vou para alguma ponta, eu me desequilibro. Naturalmente, eu vou perdendo o quê? Força. E pode chegar um momento que eu chegue, inclusive, a cair. Tranquilo, Adriana. Adriana não vai conseguir abrir a câmera, tá certo, tranquilo. E aí você vai interagindo, pode interagir até com áudio, se você puder, ou escrevendo mesmo, tá bom? Então vamos lá, meninas. A gente agora vai começar a tirar os ruídos. A comparação, ela existe porque, como eu estava brincando, quem compara, trava, bloqueia, né? Então, o que que significa isso? Porque existem muitos ruídos. É ruído de uma mente, e aí a gente vai trazer o significado do sentir. Josi trouxe o significado que o campeonato está trazendo, o que sentir, um sentir de ansiedade e, ao mesmo tempo, de felicidade, pela coragem que ela teve de se inscrever. Lívia trouxe um sentir que de insegurança, de medo e, ao mesmo tempo, de ansiedade. Tá certo? O que a gente vai precisar entender? A comunicação do meu sentir. Gente, vocês estão aprendendo coisa que vale para a vida de vocês, para a vida. Daqui para frente, vocês não serão as mesmas. Por quê?
O que vocês vão ter acesso sobre o emocional vale muito, agrega muito. É o que a gente fala de inteligência emocional. O quanto que eu sou inteligente emocionalmente para lidar com desafios, lidar com frustração, lidar com perdas, lidar com situações difíceis, lidar com o outro que de repente tem agressividade no falar, o outro que traz a injustiça nos seus posicionamentos, o outro que se vitimiza demais e me sobrecarrega. O quanto que na vida eu sou mais reativa, eu reajo à minha raiva, à minha ansiedade, ou eu respondo ao que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo. É isso que a gente vai aprender hoje, tá certo? Toda emoção, ela carrega uma comunicação. E aí vocês vão aprender, vocês vão anotar a partir de agora, tá? Quem está se sentindo ansiosa com esse campeonato, escreve aqui para mim. Escreve aqui no chat para a gente já poder trazer o significado e a gente começar a fazer gestão emocional com cada emoção que existe aí dentro. Ok, Livinha já escreveu que está se sentindo ansiosa. Quem mais? Josi e Adriele, vocês têm se sentido ansiosa? Vão anotando aí que eu já vou trazer para vocês. Ainda não muito, maravilha. Isso já traz muita comunicação também, vocês vão entender, tá? E Adriele, me conte, você está se sentindo com o campeonato ansiosa? Já escreve também o que que você tem sentido, que foi a primeira pergunta que a gente fez para poder melhorei, mas nesse momento não ouvi o resto. Mas nesse momento, ok, está? É isso? Ok, então vamos lá. A ansiedade, o que que significa a ansiedade, gente? É uma emoção que ela é proveniente de uma mente que está altamente negativa. É como se fosse assim, toda emoção, ela traz uma mensagem. Imagine o post-it, ela está trazendo aqui, ó, principalmente para a Livinha, que disse que está, né, com muita ansiedade, inclusive está com dificuldade de dormir. É como se fosse assim, Lívia, eu vim te mostrar que você precisa ser mais positiva. A ansiedade, ela denuncia como está a minha mente. Então, ela fala: olha, traga positividade para a sua vida. Você precisa ser mais positiva. Quando a ansiedade chega com qualquer outra emoção, ela chega com um post-it. É como se fosse assim, ó. Toma que é seu, ó. Nossa, Carol, tô chocada. É sobre isso. Eu Eu falei, o que odeio vocês vão gente aprender hoje negativa. aqui, diga. Nossa, eu odeio pessoas negativas. E aí a gente vê que isso é algo assim negativo. Nossa, eu tô chocada. Como é que eu Pronto. faço para parar de ser assim? Porque eu não Calma, quero. vocês vão aprender, tá certo? O que que significa isso? Significa que isso vem, a nossa mente, ela vai se comunicando conosco através de mensagens. São interrogações que, na verdade, equivalem a afirmações. Será que eu vou conseguir? Será que eu estou pronta? Será que eu fiz uma coisa certa? Será que eu não me precipitei? Será, 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 será. Mas é um será que é meio que afirmando. Meu Deus do céu, eu não vou. Aonde eu fui me meter? Meu Deus do céu. Para que eu fui inventar isso agora na minha vida? Estava tudo tão mais tranquilo, não poderia não ter me inscrito. Meu Deus do céu, eu não vou dar conta disso. Imagine como é que eu vou estar lá no dia. Vai me dar um branco, vai me dar uma tremedeira. Ou seja, vocês percebem que são mensagens de negatividade, não é uma mensagem do tipo. Vou dar exemplo, não. Josi que me disse que não está sentindo ansiedade. Quais são as mensagens, Josi, que a sua mente te passa, que te deixa ainda no estado, pelo que eu estou percebendo, de mais tranquilidade, não é isso? Me conte. O que que ela está falando para você? O que que o seu mundo interno está te comunicando? Traz para a gente.
Então, eu não sou de sentir ansiedade antes, mas no dia eu vou ficar extremamente nervosa. Só que eu estou mentalizando, como eu falei, que é um atendimento. Eu vou fingir que aquela pele sintética é uma minha cliente, só vai estar eu e ela. Não vou olhar nem para quem vai estar sentado do meu lado. Não pensem que eu sou metida, minha gente. Eu não sou. Eu só não quero olhar para ninguém, que é para não tirar o meu foco e eu endoidar no dia e dar um branco. Excelente. Isso é sobre inteligência emocional. É a estratégia que eu utilizo para eu me blindar. A mente dela está operando na positividade. Por isso que ela não está ansiosa. Por que está operando na positividade, Carol? Me deixa claro, eu preciso aprender isso. Porque a mente dela está trazendo a informação, vai dar certo, Josi. Sabe o que você pode fazer? Faz o seguinte: finge que você está atendendo uma pessoa. Faz o seguinte, se for possível, fica até de um exemplo, estou indo além. Se for possível, fica até de costa, você fica ali recuada, você bota um fone de ouvido. Não estou falando que está acontecendo isso, tá, Josi? Eu quero te dizer que a sua mente está encontrando formas de te blindar. Ela está trazendo a informação que é possível sim. Tanto é possível que eu vou te mostrar o como. Por isso que a ansiedade, meu amor, não bateu na porta. Não bateu na porta. Por que que não bateu na porta? Porque não está operando na negatividade. Se por acaso viesse essa mensagem foi sua ou foi de outra pessoa que te sugeriu isso? Oi? Essa mensagem que você falou, eu vou fingir que eu estou num atendimento, foi sua ou de outra pessoa? Não, foi minha. Excelente, Eu até, positividade interna. eu não sei se alguém viu, mas eu falei no grupo esses dias sobre isso. Uhum, eu vi você comentando. Pronto. E aí, o que é que significa isso? Que quando a positividade ela está na balança mais alta do que a negatividade, não é que não exista nada, não é que não tenha oscilação. Nós somos seres da oscilação, tá, gente? A gente oscila. Um dia eu estou ótima, estou super feliz, acordo extremamente triste. Um dia eu estou extremamente entusiasmada, com muita energia do entusiasmo para tocar o meu negócio. No dia seguinte, eu não quero levantar da cama. Porque nós somos seres da oscilação emocional, energética, tudo isso, tá? A questão é o que que eu faço com tudo isso? Quanto tempo eu fico na densidade? Quanto tempo aquela negatividade está me consumindo? E é isso que a gente vai aprender, tá certo? E aí, tem um outro sentir aqui, o sentir de felicidade, que quem trouxe foi Josi, né? E aí Josi trouxe a informação que esse sentir, pronto. A Adriele já respondeu aqui que ela melhorou em termos de ansiedade, que ela já se sentiu muito ansiosa no início, mas ela já se tranquilizou. Daqui a pouco eu quero te ouvir, viu, Dri? Para a gente poder entender, e aí já vou explicando baseado na vida real. Adoro. Laboratório, vida real acontecendo. Vamos lá. Então, felicidade. Então, é um sentimento. O que que é esse sentimento? É a interpretação que eu tenho sobre algo. Então, a mente de Josi traz uma interpretação. Olha que incrível, você teve coragem de se inscrever, você que vem de uma cidade pequena, de se inscrever num evento grandioso. Parabéns. É essa a mensagem, gente. Por isso que eu falei para vocês, peguem o nosso encontro revisita ele e entende que narrativa sua mente está te contando sobre aquele exercício que eu passei. Quem não assistiu de novo precisa assistir, porque ali é o ponto de partida, tá? Para os próximos encontros nossos. Então, quando a minha narrativa, a minha mente já construiu uma historinha toda, com início, meio e fim para Josi. Isso trouxe o quê? Isso trouxe um sentir de felicidade. Tá certo? Ficou claro, gente?
que começa daqui, e aí vem a mensagem quando ela é negativa, não existe uma emoção ruim. Toda emoção, vamos anotando, viu, gente? Isso aqui é para a vida. Toda emoção, ela tem uma funcionalidade. Ela chega com uma mensagem pedindo para você atender aquilo que ela está sugerindo. Muito bom, muito bom. Não quero mais ter pensamentos negativos, eu não mereço, exatamente. Isso acontece muito com o trabalho de mudança de mentalidade, com o trabalho de gestão emocional, porque nós somos seres vivos. Se a gente está ignorando, está na vida, como se fosse uma mulher trator, fazendo, e não se percebendo. O que acontece? As minhas emoções, elas vão me governar, mas vão me governar negativamente. A minha mentalidade, ao invés de me ajudar a alcançar o que eu desejo, o que eu mereço, vai me colocar para baixo. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, tá certo? Qual foi. Aí a Adriele trouxe assim: eu estava me sentindo ansiosa no início e agora eu me tranquilizei. Você pode falar, Adri? Você consegue dizer o que foi que sua mente começou? Que historinha ela começou a te contar? Que trouxe a eu então escrever? Para eu poder pegar o seu exemplo e já trazer mais, para ficar mais rico aqui o nosso momento? Vamos lá. Enquanto isso, tá? Enquanto ela vai escrevendo, tá certo. Enquanto ela vai escrevendo, eu quero ouvir aqui agora o outro sentir. O outro sentir é o sentir do medo, tá? Que é o sentir de eu me sinto insegura. E aí eu vou pedir para a Livinha para poder explicar melhor, tá? Exatamente medo. Medo de quê? Para eu poder conseguir ser bem específica nisso que vocês estão precisando. Me conte. Traduz, dá nome, como eu falei, eu preciso que vocês se tornem especialista, decodificadora desse emocional. Eu estou sentindo o que agora? Ah, eu estou me sentindo ansiosa. Ok. Por que eu estou com essa ansiedade agora? Já entendi que eu estou com negatividade, ok. Porque eu estou me cobrando demais, eu estou agindo como se um único dia fosse uma semana, é uma lista imensa, como se fosse uma lista de supermercado. Ah, entendi. Então eu estou ansiosa porque a minha mente está dizendo que eu não vou dar conta. Exato, realmente. O sol vai nascer amanhã, gente. Amanhã eu posso dar continuidade. Por isso que vem essa negatividade. Ah, ok. Percebe que é tudo um diálogo interno? Mas eu primeiro preciso o quê? Identificar o que a gente está fazendo nesse primeiro momento. Identificação. Pode falar, Livinha. Olha, Carol, eu acho que o medo que eu tenho é de chegar no campeonato, porque foi como eu falei, né? Eu tô começando. E aí eu chegar no campeonato e meu trabalho, assim, ficar péssimo, entre os piores, e eu não saber lidar com essa situação. Então, esse é meu maior medo, sabe? Mesmo eu sabendo que não tá tão ruim e que eu tô treinando muito, mas acho que o meu maior medo é a vergonha, sabe? De acontecer isso e eu ficar com vergonha. Não sei, Tá. acho que é isso. Então é o medo de julgamento? É o medo Isso, de tipo ser assim. criticada, de não ser É, tipo assim, validada? nossa, olha a profissional que veio aqui participar desse campeonato, sabe? Uhum. Entendi, entendi, entendi. Ok. Esse medo está querendo te comunicar o quê para você? Tenta responder o que eu estou te perguntando. Eu trouxe o exemplo da ansiedade. A ansiedade está querendo comunicar que na mente existe negatividade, tá? Esse medo de ser julgada, isso diz o que da história de vida de Lívia? Isso diz o quê? Se a sua, de repente você veio da sua primeira e grande escola de vida, né, que é a nossa família. Eu quero que você já comece a pensar. Você não precisa responder se você não quiser. Eu vou te trazer alguns questionamentos e você responde se você quiser, mas com certeza você vai ter algum nível de clareza. De repente, Uhum. você veio de uma educação muito rígida, Livinha, aonde você se sentiu muito cobrada, aonde você era muito exigida para dar o melhor para aquela filha que ela é bem vista pelas pessoas, que ela é admirada.
né? Aonde você fazia algumas coisas, por exemplo, dentro de casa, e aquela sensação de que sua mãe chegava e precisava ajeitar depois, mas você não faz nada direito. Você precisa, eu preciso vir refazer para você, menina, um exemplo, tá? Ou o inverso. Um berço, né, uma educação aonde você teve muita liberdade, aonde você percebe agora, como mulher adulta, que você foi negligenciada nos cuidados em muitos momentos. Tudo podia, não tinha não. Porque isso daí, se a gente for numa esfera mais profunda, esse medo do julgamento está aqui, como a gente falou no nosso primeiro e último encontro, que nós somos 97% inconsciência e 3% consciência. Então, esse medo de julgamento está numa parte superficial. Quando eu vou descendo, é uma busca imensa por validação. E Uhum. aí, quando eu desço mais, estou levantando hipóteses, tá? Porque eu não sei nada da sua história de vida. Quando eu desço mais, é porque eu, na verdade, não me valido. Eu, na verdade, coloco em xeque o meu próprio valor. Eu, na verdade, duvido da minha capacidade de conquistar tudo, tudo que eu quero, de superar qualquer dificuldade. Então, eu acabo terceirizando para o outro essa validação, que nem eu mesmo me dou. Então, quando eu vou olhar, eu me sinto ferida. Ferida emocional de rejeição. Em muitos momentos vieram muitas críticas ou muita negligência. Tinha um extremo ou tinha outro. Essa criança ela se torna adulta e quando ela se torna adulta é difícil lidar com crítica. Ela se desestabiliza com o julgamento. É difícil lidar com situações onde ela se vê que ela não agradou, porque ela já tem uma ferida ali emocional de rejeição. Tá fazendo sentido ou não? É, comigo foi muito assim, porque o que acontece? Essa cobrança mesmo, eu sempre fui muito cobrada e eu saí de uma área totalmente diferente, né? Eu era advogada, então assim, para minha família, no início, foi assim o ápice do horror, né? Onde já se viu largar uma profissão, né? Uma faculdade, fez faculdade, eu ganhei bolsa, então assim, eu passei 5 anos da minha vida com a cara nos livros, não podia ter notas ruins, porque senão eu perdia minha bolsa. Então, você imagina eu perder minha bolsa, né? E aí, do nada, eu falei: não, não é a profissão que eu quero para minha vida. E comecei do zero com outra profissão. Mas eu sei que muitas pessoas não aprovam isso. Então, eu fico o tempo todo querendo essa aprovação, o tempo todo é, tentando dar o meu melhor. Não, eu tenho que ser melhor nisso, porque eu preciso, né, mostrar para as pessoas que é nisso que eu sou boa. Então, às vezes, eu acho que essa autocobrança vem disso, que eu fico o tempo todo com isso na minha cabeça. Tipo, eu tenho que fazer dar certo, eu tenho que ganhar, eu tenho que ser a melhor, sabe? Entendi. Então é isso. A gente já identificou a causa raiz. Muito provavelmente, né? Não estou te ouvindo numa individualidade, numa profundidade, mas muito provavelmente existem sim feridas emocionais. O que são feridas emocionais, Carol? São situações que eu vivenciei, eu lembrando ou não, pode estar numa esfera de memórias ocultas mesmo, mas que não me fizeram bem, aonde em muitos momentos faltou a compreensão, faltou a flexibilidade, no caso de Lívia, que ela traz essa cobrança aí muito grande, aí depois ela vai, faz uma transição de carreira, então a autocobrança dela acaba elevando, porque ela já tem essa lacuna emocional da própria validação, ao ponto que feriu, tá certo? Hipóteses, tá, gente? Como eu falei, eu não estou individualmente com nenhuma de vocês, mas a gente está levantando hipóteses para a gente trazer exemplos da vida real, para a gente entender como é que as nossas emoções elas vão chegando. E o que que eu posso fazer de utilidade para que as minhas emoções elas comecem a ser geridas. E automaticamente o meu estado emocional não faça com que eu perca oportunidades, com que eu entre praticamente no colapso, né? Afete o meu físico, eu não consiga dormir, ou então altere minha alimentação, altere a minha rotina por conta de uma autocobrança excessiva. Então, é a autocobrança pela perfeição, não é isso, Lívia? Sim, né? Principalmente assim, pela minha família, né?
Sim. A minha mãe mesmo, quando eu larguei a profissão e comecei com sobrancelha, ela olhou assim para mim e falou: Nossa, por que que você fez faculdade então? Fez faculdade à toa. Então é muito difícil, né, a gente ouvir Sim. certos comentários. E aí essa validação fica na nossa mente, né? Eu tenho que ser a melhor, eu tenho que conseguir, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu consigo. Mas eu tô Entendi. tentando lidar com isso. Então, o medo é uma emoção que ela pede o quê? Ela pede, quando chega, pede para que você olhe para lacuna. Anote aí. É como se fosse assim, ó. Chegou um medo, chegou uma insegurança, independente de qual seja. Tá pedindo assim, ó. O que que tá faltando dentro de você? Qual é a lacuna que tem aí dentro? Ah, eu tô me sentindo insegura, Carol, porque eu não tenho um conhecimento. Ah, entendi. Então, esse medo é porque você, de fato, é um medo real. Você, de fato, não está se sentindo pronta para fazer tal coisa. Está faltando conhecimento. Ótimo. Então, ela está pedindo para você olhar a sua lacuna. Que tal direcionar 30 minutos por dia e estudar? Ela pede, é um pedido de preenchimento de lacuna, porque está faltando algo, ou na esfera real ou na esfera emocional. A gente deu um exemplo aí de um medo real. É igual quando eu vou atravessar uma rua de noite e aí eu estou sozinha numa rua, vem um homem em minha direção armado. Ali é um medo real. Mas existem vários medos que não são reais, são imaginários. Por exemplo, o que as pessoas vão pensar? Eu estou na imaginação. O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão. Será que eu não vou acabar afetando a minha relação se eu falar isso? Eu tenho medo de falar e eu desagradar, eu não ser aceita. Então, isso é um medo imaginário. O medo real, ele é fundamentado em fatos e dados. O medo imaginário, ele é fundamentado no meu emocional, de como eu me sinto, baseado no que eu vivi. Ah, eu tenho uma lacuna e já entendi, Carol. Então, a minha lacuna é validação. A minha sede é por validação, porque eu não me valido. Então, eu tenho medo de ser julgada, porque o julgamento, para mim, é horror, porque significa que eu não vou receber o que eu mais preciso, que é a validação. Entenderam, gente? Tá claro? Se não tiver claro, a gente vai voltar para vocês entenderem. Escrevam aqui para mim, para a gente poder ir seguindo, certo? Lívia disse que está claro, já vão escrevendo, que eu já vou olhando aqui a Adriele. A Adriele traz um depoimento bem rico aqui. Estava com muita negatividade na mente, mas comecei a mentalizar que eu vou conseguir, que por mais que eu não ganhe, eu estarei carregando muito mais conhecimento e experiência. Ou seja, quando ela começou a fazer isso, o que foi que aconteceu? A ansiedade começou a ser reduzida e entrou em cena tranquilidade. Gente, isso é diálogo interno, isso é inteligência emocional. O que significa isso? É regulação. Regulação emocional é o quê, Carol? Regulação emocional é como se eu tivesse assim, ó, gente, um controle remoto dentro de mim. Aumenta o volume da coragem, diminui o volume do medo. Aumenta o volume da tranquilidade, diminui o volume da ansiedade. Aumenta o volume de gratidão, diminui o volume da reclamação. Ou seja, isso é regular, eu regulo as minhas emoções. Se eu estou muito ansiosa, e como é que eu regulo diálogo interno? Anotem. As emoções, elas são reguladas como se eu estivesse com controle remoto. Aumenta isso, diminui isso. Aumenta isso, diminui isso.
com diálogo interno. Então, o que que eu quero que vocês façam a partir de hoje para tudo, tá? Na vida. Principalmente para essa preparação aí do nosso campeonato. Que vocês comecem a todos os dias observarem para identificar quais são as emoções que estão transitando em você. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês param, 2 minutinhos que sejam por dia, coloca 2 mãos no peito e pergunta: o que que eu estou sentindo agora? Respira tranquilamente, solta tranquilamente, ó. Respira tranquilamente, prende um pouco o ar e solta. Respira tranquilamente, solta tranquilamente. A resposta vai chegar. Talvez nem precise da terceira respiração. Vai chegar. Ah, eu estou sentindo ansiedade. Ah, se eu estou sentindo ansiedade, é porque a minha mente está carregada de negatividade. Ela está chegando com a mensagem: traga a positividade para a sua vida. Eu estou sentindo raiva, Carol, muita raiva. Anotem aí. Raiva é uma emoção que ela chega com a seguinte mensagem: eu vim te lembrar que existe vida dentro de você. Anotem. Eu vim te lembrar que existe vida dentro de você. Fale o que você pensa. Coloca para fora. Se posicione. Então, talvez você, quando a gente está sentindo raiva, né? E aí vocês podem, por conta desse emaranhado emocional do campeonato, pode sentir raiva, aumento de raiva, porque passem muito momento no trabalho ali controlando as emoções, por exemplo, tá? E aí engole de repente uma série de situações, tolera o intolerável, se cala, a voz fica presa, ou na vida pessoal, ou enfim. E aí, nesse emaranhado, que mexe muito com as emoções, porque uma situação de avaliação por si só já traz uma expectativa no indivíduo que aumenta. Então, isso traz o emaranhado emocional. Mas eu posso estar na vida, em outras situações da minha vida, sentindo o quê? Muita raiva, muita explosão emocional. Eu não estava assim, Carol. Então fiquem atentas. Por quê? Se está aparecendo raiva, é porque é como se fosse uma panela de pressão, aonde tem muitos momentos que eu não me posiciono, de repente com meu cônjuge, com os meus filhos, para quem já tem filho, com minha família de origem. Eu vou tolerando o intolerável. Aí o que que acontece comigo? Quando eu estou na vida, quando eu sou mais exigida para eu me controlar, para eu poder realmente estar bem, olha eu com um monte de explosão emocional, às vezes não tem nada a ver com aquela pessoa exatamente que tudo aconteceu, que eu me calei, que eu não me posicionei. Então, eu quero que vocês comecem a ficar bem atentas em relação a isso, como é que vocês estão se sentindo, tá certo? Carol, em muitos momentos eu acabo me sentindo triste. E isso impacta. Eu percebo que a tristeza ela chega para mim com muita frequência no meu dia. Alguém sente isso aqui? Se sentir, já escreve que eu já quero ajudar, tá? Em muitos momentos eu tô bem, de repente me bate uma tristeza, não sei de onde vem, e é muito forte. A tristeza já é um sentimento que carrega uma outra coisa, tem uma outra comunicação. Qual é a comunicação da tristeza? Reflexão. Ela traz essa mensagem. Eu preciso que você comece a refletir sobre as suas escolhas. Refletir o que faz sentido continuar com você, o que não faz sentido. Ótimo, Olivinha está falando que não sente tristeza, né? Caso apareça, é importante trazer, ok, tristeza, muito obrigada por me lembrar que eu preciso trazer reflexão para minha vida. Não é isso? Tá fazendo sentido, meninas? E contem. Ok.
Maravilha. E aí a gente vai avançar. Se vocês forem percebendo outras emoções, já vão trazendo para mim, para que a gente comece a trazer um diálogo interno. Então, cada emoção, mais uma vez, carrega uma comunicação. Nenhum campeonato, o que que é mais comum aparecer? É mais comum aparecer insegurança e ansiedade. É mais comum, tá? Então, fiquem muito atentas. Ok, ok, medo. Muito obrigada. Muito obrigada por chegar e por me lembrar que eu preciso olhar uma lacuna que existe na minha vida, tá certo? Ah, essa lacuna que existe é porque eu sou uma pessoa que eu sempre estou buscando validação. Entendi. Então, realmente é muito difícil eu lidar com julgamento, eu lidar com críticas, ter coragem de não agradar. Entendi. Então, isso vem da onde? Então, eu quero que vocês comecem a ter sede por profundidade, para começar a trazer um diálogo interno e trazer um acolhimento. Como, Carol, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão, tá? Eu vou colocar aqui um link, eu vou colocar um link no grupo. Vou colocar agora no link no grupo, tá certo? A música que eu vou sugerir para vocês começarem a trazer diálogo interno de profundidade. Porque vocês estão percebendo que quando a narrativa da mente muda, eu começo a ter um outro sentir. O exemplo de Adriele foi esse, bem específico para isso. O exemplo de Josi foi esse. A narrativa que a mente dela está contando está favorecendo ela. Já a Lívia, que isso vai acontecer com a maioria das pessoas, é uma narrativa que aponta para o quê? Para não vou dar conta, não estou pronta, tá certo? E aí eu vou colocar logo aqui, ó, música de diálogo interno para auxiliar no mergulho interno para conversar, para diálogo. Pronto. E aí eu já vou colocar aqui no grupo. O que que significa isso? Significa que, Carol, eu só posso utilizar essa? Não, de jeito nenhum, tá? Mas você vai buscar uma música instrumental que te ajude a entrar numa outra atmosfera. Uma atmosfera que seja uma atmosfera mais de calmaria, de tranquilidade, de desaceleração mental, porque isso vai ajudar muito para aí depois você respira tranquilamente e aí você pega o caderno e começa a escrever. Certo, gente? Agora a gente vai pensar nos ruídos da comparação. A gente vai fazer um exercício agora, tá? Eu vou pedir para que vocês estão com o celular ou com o computador? Eu tô no celular, Carol. Tá. No celular, vocês, todo mundo no celular. Tá. No celular, vocês conseguem, ao mesmo tempo, entrarem no Instagram de vocês, ou vocês precisam sair e voltar? Conseguem, né? No aparelho de vocês, vocês conseguem. Caso vocês não consigam, não tem problema. Vocês saem, mas retornam. Tá certo? Aí agora eu quero que vocês anotem antes da gente ir para o Instagram. Por quê? Comparação é um movimento para fora. A minha mente está me convidando para olhar outras pessoas. Neste processo, eu começo a me colocar abaixo do que de fato eu sou. E a outra pessoa, ela faz mais, ela está melhor, ela tem melhores resultados, ela consegue dar conta de coisas que eu não consigo, ela, enfim, ela tem um movimento que eu não tenho. Ela tem em termos de resultado e em movimento que eu não tenho. Tá certo? Então, eu quero que vocês agora anotem. Vai pegar o nosso caderno aí, tá certo? E vai anotar as pessoas
que hoje vocês percebem que vocês mais se comparam? Com certeza, na tela mental de vocês já vai chegar algumas pessoas. E eu quero que vocês já comecem a escrever. Mas a gente vai além, porque estar comigo é estar na profundidade. Não quero coisa superficial aqui, não. Tá bom? Eu vou dar 2 minutinhos e vocês vão anotar no mínimo 5 pessoas, que é pouquíssimo, que vocês hoje se veem mais se comparando. Quando vocês acessam essas pessoas, ou através das redes sociais, ou através de um contato mais próximo, que são pessoas mais próximas, isso te coloca numa atmosfera de pesada. Isso te deixa para baixo, te traz uma sensação de insuficiência, te traz uma sensação de que realmente você está atrasada, que o outro avança, que o outro consegue, para você é tudo muito difícil, para você as coisas não andam, ou andam com muita dificuldade. Anotem, por favor. Anotaram? No mínimo 5. Quem tiver mais, adoro, porque aí a gente vai começar a trazer mais profundidade. Quem não está conseguindo, já me sinaliza aqui, tá? Estou até escrevendo no grupo. Certo? Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou dar um tempo para vocês de 5 minutos. Vocês vão abrir o Instagram de vocês, vão olhar as pessoas que vocês seguem e a gente vai começar a reduzir ruído. A partir de hoje, dia 19 de agosto, ad eterno, ou pelo menos até o campeonato, eu quero vocês sendo assim extremamente seletivas. A palavra seletividade precisa fazer parte da vida de vocês a partir de hoje. No mínimo até o campeonato. Se quiserem prosperar, crescer, avançar, precisam se tornar essa pessoa para ontem. Seletividade em tudo. Tirar ruído de tudo. De tudo que, Carol, de tudo que drena vocês. Vão anotando, viu, gente? Isso é para a vida. Eu falei para vocês, eu disse, não enganei, que aqui é muito além do campeonato. O campeonato vai ser extremamente útil para botar logo em prática, mas para a jornada empreendedora de vocês. Então, que vocês comecem a ser seletiva. Teve ruído? Pessoas que vocês, quando estão juntos, se sentem drenada, se sente para baixo, se percebe se comparando. Ambientes que não são saudáveis, que vocês voltam depois e parece que tem um peso nas costas. Carol, e quando é uma pessoa da minha família, meu Deus, altamente negativo, uma bomba relógio da derrota. Eu faço o que com esse ser humano? Se é da minha família, não tenho como exterminar, não tenho como me afastar. Mas é uma bênção que está bem colado comigo. O que é que eu faço? Precisa trazer seletividade. Precisa entender, primeiro, essa pessoa precisa estar na minha vida nesse tanto? Porque aqui pode ser que tenha algumas mulheres que estejam hoje vivenciando uma relação tóxica. E aí a gente tem que se questionar. Para que eu me mantenho nessa relação? A toxicidade está todos os dias deitada comigo na minha cama, Carol. Para quê? O que que eu estou preciso? Por que que eu ainda preciso estar com uma pessoa que ela traz muita toxicidade na minha vida? A Carol não tem nada nesse nível, não, ótimo. Mas se tiver, comece a pensar sobre as suas escolhas, tá? E aí o buraco é muito mais embaixo.
tem muita ferida emocional para tolerar o intolerável. Não estou nesse nível, então tá bom. Tem amigas que vocês percebem que vocês estão frequentando casa ou estão se relacionando e percebe que a coisa não flui, que parece que sente inveja. Para que continua com essa pessoa? Para ser drenada? O que que te prende? Ah, é muito medo de dar problema. Eu não quero me tornar inimiga de ninguém. Se torna a sua própria inimiga, porque está drenando o que é pesado, o que não é para estar mais com você. Então, quero que vocês comecem a analisar. Ruído é o que está em torno. O que está em torno de vocês aí envolve famílias, seguidores, clientes, ambientes que vocês frequentam, objetos que tem na sua casa, organização ou desorganização da casa é ruído, excessos de coisas é ruído, menos é mais. Então, eu quero que vocês comecem a se tornar mais seletivas. Agora a gente vai fazer o exercício com o Instagram, mas isso serve para tudo na vida de vocês. Então, vocês vão abrir o Instagram neste momento e vocês vão abrir as pessoas que vocês seguem. Vai olhar durante 5 minutos, quando o despertador tocar aqui o timer, vocês vão parar. Vai olhar o rostinho daquela pessoa e vai olhar. Essa pessoa me transmite o quê? Ela me faz eu me sentir como? Ah, Carol, me faz eu me sentir muito para baixo, me faz eu me sentir péssima, me faz eu me sentir ali que eu tô atrasada. Parou de seguir. Simples assim. Mas Carol é uma pessoa próxima, eu tô com medo, eu não tô pronta ainda para isso. Pode botar meu nome. Olha, eu tô agora, tá, com uma psicóloga, com uma mentora, e eu vou precisar, é uma meta. Depois você trabalha isso em outro momento. Mas isso é necessário. Ah, essa pessoa me deixa altamente ansiosa, com a sensação que eu não vou dar conta, com a sensação de que ela faz tudo, eu não faço nada, que eu sou péssima. Para de seguir. Ah, essa pessoa me passa uma paz, uma tranquilidade, um bem-estar, uma leveza. Maravilha, é esse tipo de gente que eu quero comigo. Estão entendendo, gente? Seletividade. 5 minutos. Já percebi que já tem algumas que já começaram a dor. Iniciei aqui. Quem já começou a fazer, aproveita esses minutos, faz de novo, que foi o caso de Adriele. Parabéns, muito bom, mas eu quero que vocês olhem no aspecto emocional da coisa, energético. Essa pessoa está me ajudando mais, porque está me trazendo sensações boas, ou está contribuindo mais para que eu me coloque para baixo, que eu acesse uma atmosfera mais densa? Esse é o critério de hoje, tá certo?
Estou vendo aqui o chat, vocês falando. Ok, já comecei a fazer essa atividade há muito tempo, meu Insta já é seletivo, não tenho ninguém para excluir no momento. Prontinho, acabamos nosso tempo aqui, tá certo? Então, quem já fez isso em relação ao Insta, eu quero que comece a pensar em relação a outros ruídos. Em relação, de repente, à amizade, em relação, de repente, a ambientes que eu frequento, tá? Por quê? Porque quando eu estou passando por uma situação, no caso do campeonato, que envolve autocontrole emocional, envolve aí cada um construir uma narrativa que de fato favoreça o quê? Eu colocar para fora o que eu já sei, o que já é meu. Então, quando eu vou me preparando, nós estamos numa fase preparatória. Então, o seu emocional, ele dita como é que está o seu diálogo interno e como está o seu entorno. Então, eu quero que vocês comecem a pensar, eu quero ouvir vocês agora, o que que vocês entendem que tem a oportunidade de trazer ajuste aí no que diz respeito à seletividade. Ah, Carol, na minha casa tem muita cor, isso drena demais a minha energia, eu percebo que isso suga. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de manter uma coisa organizada. Eu faço, mas facilmente a coisa se perde na correria da vida. Ah, eu sou uma pessoa que eu compartilho demais a minha vida com as pessoas. Eu não sou seletiva no meu falar. Quem quer trazer aqui uma contribuição para a gente já começar a ajustar? Não briguem, calma, todo mundo. Pessoas educadas. Tá, ok. Tem alguma coisa que você acredita que você precisa fazer que vai te ajudar no que diz respeito a essa retirada de ruídos? Hein, Josi? Não entendi. Tem alguma coisa? Você falou que você tem muito essa questão da organização e essa limpeza do Instagram. Tem alguma coisa que você percebe que você precisa trazer seletividade para ter essa limpeza de ruídos? É justamente com a mania de organização, porque isso acaba tirando grande parte do meu tempo por estar o tempo todo procurando o que fazer dentro de casa. Tipo, hoje eu tirei o dia para a segunda-feira geralmente é a minha folga. Então, eu tiro o dia praticamente para estar só tentando achar o que organizar. Eu moro em apartamento, é pequeno e eu fico com essa mania o tempo todo. A coberta da cama tem que estar altamente esticada, senão eu já fico agoniada. Entendi, entendi. E isso drena, né? Sua energia, isso é cansativo, isso traz um desgaste mesmo físico, mental, porque é uma autocobrança da rigidez. Da onde vem isso? Quem era assim no seu processo de formação da sua personalidade, olhando para a sua família de origem? Eu aprendi sozinha, eu acho. Não, minha mãe é organizada, mas eu acho que eu ainda sou mais que ela, porque é assim, minha mãe tem alergia à poeira. Então, quem desde nova tomou a frente para limpar a casa foi eu, para não ver ela com aquela alergia atacada. Então, eu já comecei daí. Entendi, entendi. E você já percebe que é um padrão comportamental que te tira a paz? Tipo um tique nervoso? Não, não é que tira a paz, sabe? Só que às vezes eu percebo que é demais essa mania. Aí eu tento parar. Entendi, entendi. Olha, gente, que coisa rica, né? Quero que vocês comecem a perceber o que está por trás, né, do nosso mental. Então, isso é uma rigidez, é uma cobrança excessiva pela perfeição no que diz respeito à organização, possivelmente limpeza também, não é isso? É, limpeza muito. Organização,
limpeza. Essa rigidez aparece em outras coisas, nas outras áreas da sua vida? Você se cobra demais por sair tudo perfeito? Sim, na minha área, eu sou design de sobrancelha, né? Faço micropigmentação e sou também auxiliar de dentista. Então, eu sempre busco estar com todas as gavetas que eu também exerço essa área. Eu procuro estar sempre com todas as gavetas com os instrumentais, tudo organizadinho, para quando a dentista me pedir, eu já saber onde está, eu só abrir e pegar. Gosto de estar com o consultório bem organizado, porque isso é tarefa também da ASB, que é a sigla da auxiliar de dentista, né? Então, eu meio que já é uma mania mesmo. Entendi, entendi. Aí no final do dia você se percebe muito cansada, com dificuldade de. Sim, principalmente quando é questão de limpeza, né? E organização em casa. Aí quando chega ao final do dia, eu tô com muita dor na coluna, de deitar e quando levantar, que botar o pé no chão, eu senti a dor na coluna. Aí eu percebo que exagerei naquilo, porque a minha mania de limpeza é tipo, eu vou fazer faxina na casa e eu preciso trocar algum móvel de lugar, senão para mim aquela faxina não foi uma faxina. Então eu vou fazer faxina na casa, o meu guarda-roupa tem que estar sempre em uma parede diferente. Seja lá o que for, uma cadeira em outro lugar, entendeu? Então já é de mim, é tanto que quando eu morava com a minha mãe, ela falava, você fica, daqui uns dias esses móveis não prestam mais para nada. De tanto arrastar, né? Entendi. E aí isso é muito importante a gente trazer isso, porque indo para o nosso campeonato, o que que acontece? Quando eu tenho uma postura muito rígida para com a vida, para comigo, quando eu me cobro além da curva para todas as minhas entregas serem estratosféricas, superarem qualquer expectativa, eu tenho que ter muito cuidado. Por quê? Porque esse excesso me faz muitas vezes aumentar demais a minha ansiedade por conta de uma autocobrança excessiva. Independente de tudo, a minha mentalidade, ela tem dificuldade de me aceitar no erro. Então, qualquer coisa que acontece, eu entendo que está abaixo do esperado. Quando a gente entra no processo de um campeonato, no processo de um processo seletivo, de repente, para uma oportunidade que concorrer a, sei lá, uma premiação em uma outra instância, o que que significa isso? Que eu tenho que entender que sempre é sobre entregar o que é melhor em mim neste momento. Isso faz com que a jornada ela seja mais leve. Isso é sobre autorrespeito, respeitar os meus próprios limites. Senão eu viro escrava, escrava de padrões comportamentais perfeitos. Então eu só posso parar ainda que meu corpo esteja sangrando de cansaço, de fadiga. Eu só posso parar quando tudo estiver perfeito. E aí, toda a jornada, eu quero que você fique muito atenta, principalmente nos últimos dias, como talvez você tenha uma grande alteração emocional. Por quê? Porque o nível de rigidez de cobrança, ele é mais elevado. Então, o que a gente vai entrar agora? A gente vai entrar na parte do diálogo que edifica. Anote aí, diálogo que edifica. Edifica o quê? Edifica os meus resultados, edifica a pessoa que eu sou, edifica as minhas relações e, consequentemente, edifica os desafios que eu vou enfrentar. Então, por exemplo, para as pessoas que tiverem um nível de autocobrança excessiva, que é o caso aqui que Josi relatou, é muito importante trazer um diálogo de alívio, um diálogo de flexibilidade. Eu entrego o que o meu mundo interno está pedindo. E não o que minha mente está exigindo. Então, por exemplo, eu estou com autocobrança excessiva. Então, eu preciso falar, calma,
tá tudo bem. Eu não preciso mais pegar pesado comigo. O dia vai nascer amanhã, vou anotando. Para quem tem uma tendência a se cobrar excessivamente para sair tudo perfeito, tá? E eu irei continuar. Hoje eu vou fazer o meu melhor dentro do que é possível, sem precisar adoecer, sem me travar. Aí falando agora da esfera profissional, né? Eu preciso fazer uma postagem no Instagram. Então, a pessoa que tem esse padrão de autocobrança excessiva, de perfeccionismo, ela de fato ela vai se travar. Aí começa a olhar o outro, busca-se referências fora, por isso que eu falei que a gente precisa ser seletivo. Daqui a pouco a gente vai chegar na comparação, tá? Então, as pessoas que têm esse padrão de fazer tudo, dar conta de tudo, né? Fazer tudo perfeito, o que que significa isso? Quem está regendo a minha vida é uma parte em mim que é a minha criança, ferida. Ferida de quê? De validação. Ferida de quê? De se sentir fazendo parte, se sentir importante, se sentir pertencente. Porque em muitos momentos da vida não se sentiu assim. Se estiver fazendo sentido, já colocam, gente, para eu saber se eu vou numa esfera mais profunda, se eu vou para um outro lado, para eu ter esse termômetro, se vocês estão se enxergando na minha fala. Certo? Já vão escrevendo aqui, tá? E aí eu quero que vocês comecem a pensar em relação a o que diz respeito a buscar referências. Então a mente vai vir com a narrativa, digamos que você está ali, tem uma tendência a ficar olhando o outro. Eu quero que vocês comecem a ser seletiva. E como é que eu consigo mais ser seletiva, Carol? Eu já sou, eu quero me tornar mais. Eu preciso aumentar a minha voz interna e reduzir a voz externa. Isso é feito como trazendo momentos de calmaria. Quem aqui já medita? Quem aqui já é a pessoa que para se ouvir? Quem aqui já é a pessoa que dialoga consigo? Quem aqui já é a pessoa que escreve num caderno o que está sentindo, o que está pensando? Vão escrevendo aqui para a gente poder dar seguimento, tá bom? Então, quando eu começo a criar uma intimidade comigo, a conversar comigo, entender o que eu estou sentindo e da onde vem isso, eu estou me sentindo muito ansiosa. Para que essa ansiedade está chegando aqui? Para mostrar que eu preciso me cobrar menos, que eu estou querendo dar conta do mundo inteiro e mais um pouco. Entendi. O que é que você pode fazer para se respeitar como humana? Você é um ser humano. E não se colocar como se você fosse uma mulher trator. O que que você pode começar a fazer? Aonde você pode ser mais seletiva, ou seja, focar no que é importante, no que realmente é essencial e tirar os ruídos de muitas coisas triviais. Se a cama não estiver milimetricamente organizada, isso não vai desestruturar a sua vida. Então, a gente tem que começar a se colocar acima de tudo isso. Exatamente. Então, se eu estou me cobrando para fazer tudo muito rápido, tá? Eu preciso começar a trazer um movimento de desaceleração. Eu preciso começar a me colocar numa atmosfera que seja uma atmosfera humana e não como se eu fosse uma mulher trator. Que eu faço. Não estou nem mais sentindo o que eu estou fazendo, cara. Eu estou no piloto automático. Porque é tanta coisa para eu dar conta, é tanta coisa para você dar conta, ou é tanta coisa que você se cobra para dar conta, como se o mundo fosse acabar se você não fizesse. Isso, gente, é sobre gestão emocional. Preenchimento de lacuna.
Exatamente. Essa mulher não para. Isso é um processo de autossabotagem, que a gente chama de um sabotador do hiperrealizador. A minha mente não permite que eu pare. Quando eu estou fazendo uma coisa, tem outra. Quando eu vejo o dia passou, eu estou esgotada, eu estou com dor de cabeça, estou com dor na coluna, estou como for, mas a minha mente não me deixa parar. E por quê? Nível de merecimento muito baixo. É nesse ponto que eu quero entrar agora. Eu não me sinto merecedora para trazer uma vida mais leve. Eu não me sinto merecedora para parar, para descansar, para desacelerar. E por que tudo isso, Carol? Tem a ver com a sua história de vida. E é isso que eu quero que vocês comecem a ter sede por profundidade, de investigar e dialogar e trazer um posicionamento de força. Você não precisa mais pegar pesado assim com você. Você é merecedor, agora indo para merecimento. Você é merecedor assim de parar, de descansar 10 minutinhos. Você é merecedora sim de descansar. Porque, gente, nós recebemos aquilo que nós nos sentimos merecedora para receber. Nos sentimos. Se a gente não se sente merecedora para receber, como é que eu sei disso, Carol? Ah, eu acho que eu mereço. É achar ou sentir? Porque achar é como se fosse aquela relação assim, ó. Olha, filho, você tem direito a tal coisa, sim, porque você fez isso. Isso é direito. Merecimento é sobre sentir a via dupla. A via de o que chega para mim e o que sai para mim. O que chega, o que sai. Se na minha história de vida eu senti que eu recebi abaixo do que eu precisava, abaixo do que eu merecia, essa criança, quando se torna adulta, ela entende que a vida é sobre isso. Eu recebo abaixo do que eu continuo. A vida é isso. A gente recebe abaixo do que a gente merece. Aí eu olho o meu sonho, estou eu aqui e o meu sonho está lá distante de mim. Olha a distância, merecimento baixo. Quando eu me sinto merecedora para que aquele sonho se realize, eu me vejo nivelada ao sonho. Eu me enxergo como eu sou capaz, sim, de alcançar aquele sonho. Porque está diante de mim, é acessível a mim, eu posso tê-lo. Então, tudo isso, gente, são as narrativas que a nossa mente vai nos contando que gera esse sentir. Como é que eu começo a sair desse lugar sendo seletiva? Então, eu quero que vocês sejam seletivos em relação a tudo. Não vou mais nesse ambiente, esse ambiente está me fazendo muito mal. Está me deixando muito mais drenada, sugada energeticamente, do que me trazendo tranquilidade, leveza, bem-estar. O contato com essa amiga já fez muito sentido durante um determinado momento da minha vida. Hoje não está fazendo mais sentido. Eu percebo que eu estou com uma outra mentalidade, que eu tenho outros objetivos de vida, está desalinhado, então eu preciso realmente ali, gradativamente, gerar um afastamento. Por quê? Porque eu sofro interferência do que está chegando para mim, do que eu estou buscando, do que eu estou permitindo que fique. Para o novo chegar, eu preciso deixar sair. Então, o que eu quero para vocês essa semana? Anotem aí. Seletividade em relação a tudo. Ah, eu preciso tirar esse ruído dessa mente que não para de me cobrar, Carol. Eu não consigo ficar quieta, eu não consigo descansar. É um ruído mental. A autocobrança excessiva é um ruído. Ah, eu tenho muito ruído. Meu WhatsApp me tira do foco toda hora. Ah, tem um grupo da família que é baixaria, que é fofoca, que é briga. Quando eu chego, eu me sinto péssima. Tá drenando mais? Tem que trazer coragem de posicionamento. Olha, gente, não é nada pessoal, tá certo? Mas eu tô precisando realmente retirar um ruído, os ruídos aqui. Eu não tô conseguindo participar da maneira como eu gostaria.
tá? Vamos interagindo de uma outra forma, estou saindo do grupo. Isso é sustentar quem nós somos, é sustentar a nossa escolha, é fortalecimento emocional, é coragem de fazer escolhas assertivas. Então, o primeiro item é seletividade. O segundo item é diálogo interno. O que eu estou sentindo agora? Para que esse sentimento está chegando para mim? Para mostrar o quê? Que eu preciso buscar mais conhecimento, por exemplo, no caso do medo, que eu preciso eu mesma me validar, que eu preciso parar de ficar tirando, de ficar observando, de ficar me comparando, porque esse movimento me drena. Se eu sei que eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência a olhar para os lados, eu preciso aumentar a minha voz, trazer calmaria, que é o próximo item, e reduzir os ruídos. Ah, Carol, mas eu percebo que eu entro no Instagram para relaxar. Meu dedinho vai. Ai, é um dia tão pesado, não é bom para eu dar risada. Fundo, no fundo, eu não fico assim. Eu fico drenada. Quando eu vejo, já caí no feed de uma, já fui para o feed da outra, já fui para o feed da outra, já perdi o foco, o tempo já foi embora, eu já me sabotei. E no final do dia eu acabo dormindo super tarde, porque eu levo o celular para deitar comigo, não estou sendo seletiva. E aí eu fico extremamente cansada, acordo indisposta, não estou tendo seletividade. Quais são os estímulos que eu coloco na minha vida? Quem eu coloco, quem sai, quem entra. Tá certo? Tá me descrevendo aí. Então, o que que acontece? É muito importante esse item. O outro item, além do diálogo interno, que é muito ainda no diálogo interno. Se eu estou muito acelerada, eu preciso trazer diálogos de calma, trazer experiências de tranquilidade. Comecem a colocar no ambiente de vocês. Peguem o celular, coloca ali música com som da natureza. Sons de pássaro, de água, de chuva, o que fizer sentido para vocês. Coloca num outro cômodo, um volume maior, e traz aquela sensação de paz, de tranquilidade. Inicia um dia com mais movimentos meditativos. Eu vou passar para vocês aqui no nosso grupo uma meditação. Eu quero vocês aumentando voz interna. Alguém aqui já medita? Ok, Josi não medita. Adriele, Olivinha, medita? Já vou colocar aqui no nosso grupo. As meninas estão aí? Livinha e Idri estão aí? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui uma meditação, tá certo? No nosso grupo, que isso é importante para quê? Para a gente começar a trazer um movimento. É uma meditação guiada, ela não é demorada, tá? E ela vai ajudar muito neste momento, principalmente de campeonato. Essa pessoa é uma referência em meditação. O nome dela é Camila Zen, já ouviram falar? Muito boa, que traz o quê? Uma conexão conosco. E a parte boa é porque ela vai guiando. Então, eu quero que vocês se permitam a trazer uma nova experiência, olhar menos para fora. Quando vocês estiverem, vai mexer no Instagram, define horário, gente. Define horário, define tempo. Quando vai dormir, por mais que seja difícil, Carol, preciso relaxar. Ok, faz uma outra escolha, se permite fazer uma outra escolha, seja mais seletiva, porque a energia do Instagram é um ambiente favorável à comparação. É um ambiente favorável à aceleração. Então, quando eu começo a entender que isso está muito mais minando as minhas energias, me colocando para baixo do que contribuindo, eu preciso assumir uma postura de dona de mim mesma. Não. E você não está precisando, por exemplo, Carol, digamos que fosse eu. Você não está precisando, Carol, relaxar? Então tá bom. Vamos colocar uma música
com sons da natureza, num outro cômodo, vamos tentar deitar, não vai mexer em Instagram e trazer força de posicionamento, diálogo interno. Você sabe que no final você não relaxa, Carol, você dorme tarde, Carol, você perde um tempo imenso, você fica drenada, você acelera a sua mente. Vamos parar com isso? Então, isso é sobre posicionamento. Assumir uma postura de dona. Diálogo interno. Ah, eu estou muito ansiosa, então tem que trazer o quê? Um diálogo de tranquilidade. Você não precisa se cobrar nesse tanto. Ah, eu estou muito insegura, então eu preciso entender o que que eu estou sentindo que está faltando em mim. Qual é a lacuna? É o que mesmo? Teve a resposta? Entrega o que você precisa. É acolhimento? Está buscando validação? Começa a trazer mini ações e reconhecer os seus avanços, trazer força interna, parabenizar mais você, trazer aumento de valorização mesmo, entregar o que o seu emocional está pedindo. E não agir de maneira passiva, sem ser dona, sem ser uma maneira ativa, e simplesmente no piloto automático, tá? E aí vem essa questão agora da calmaria. O que que significa calmaria? Eu gosto muito da palavra acalmar. Observe que a palavra alma está dentro de acalmar. Calma, a palavra alma está dentro de calma. Não é por acaso. Para a gente ouvir a nossa sabedoria interna, para a gente ouvir a nossa profundidade, que foi o Lívia que falou para mim. A Carol, no outro dia, no primeiro dia, eu percebi que eu não consegui identificar qual é a narrativa da minha mente. Significa o quê? Que Lívia, assim como muitas podem estar, está muito mais desconectada dela. E não tem nenhum problema. Eu preciso trazer movimentos de escuta, parar, escrever, me tocar, reconhecer o que eu estou sentindo, dialogar comigo quando eu estiver insegura, quando eu estiver ansiosa, quando eu estiver com raiva, quando eu estiver triste, quando eu estiver com qualquer coisa. Eu preciso fazer um movimento para eu me tornar minha melhor amiga, para eu criar uma relação próspera, abundante comigo. Isso é gestão emocional. O que é gestão? É eu fazer o quê? Um olhar de acompanhamento, de melhoria, de posicionamento. Isso é gestão de acompanhamento, de avanço. Se as minhas emoções estão chegando, eu não estou nem prestando atenção, não estou dialogando, eu não estou trazendo um novo mental, um novo diálogo que vai me tirar daquele lugar, aquilo vai crescendo, gente. Vai crescendo. Por isso que eu falei para vocês que o nosso campeonato, os maiores competidores é você com você mesmo, é você com a sua mente, é você identificando as suas emoções e gerindo as suas emoções, é você sendo seletiva, é você ativando o seu merecimento. Não é sobre o outro. O outro vai fazer o melhor que é para ele, que é o outro. Você vai fazer o melhor que é para você. Então, comece a criar a sua estrutura mental que vai te ajudar. Josi deu um exemplo formidável. Ela criou uma estrutura. Que foi o quê? Eu vou agir como se eu estivesse atendendo. E ali sou eu comigo, dando o meu melhor, e aí eu vou me preparar, seja uma oração, né? Seja todos os dias olhar para minhas emoções. Eu quero vocês cada vez mais esse período, é como se fosse um período de abstinência. Tá certo? Quando uma pessoa vai competir, gente, nas Olimpíadas, tem uma série de critérios que traz impacto no emocional. Então, ela tem, não pode consumir álcool, não pode dormir menos de 8 horas. Isso é o técnico que dá. É como se agora eu fosse a técnica de vocês, emocional. Então, eu quero ver vocês o quê? Diálogo interno,
calmaria, já trouxe a indicação aqui de meditação, retirada de ruídos, tempo pequeno para Instagram, de preferência nem olhar. Eu preciso postar, eu vou lá, posto e vou dialogando. Calma, Lívia, você consegue. Calma, você está aqui para trabalhar, você não está aqui para ouvir a vida de ninguém. Você está se preparando por um momento importante na sua trajetória profissional. Você precisa focar em você, alinhar você. Não, eu preciso dormir bem, eu preciso criar um compromisso comigo para pegar o celular e colocar um outro cômodo. Não vou dormir com ele. Entende? Então, anotem aí. Nesse processo de preparação, além do que a gente já falou, né? Que é a seletividade, que é diálogo interno, que é calmaria, que é justamente essa coisa de trazer meditação, de trazer. O que é meditar? É mediar a sua mente inconsciente com a sua mente consciente. É mediar você na superficialidade com você na profundidade. O ganho é gigante. Gigante para a vida. É assim que a voz interna aumenta e a voz externa diminui. Mas para a voz externa diminuir, eu preciso ser seletiva. Seletiva. Tá certo? E uma outra coisa, eu quero que vocês comecem a trazer energias mais leves para o dia a dia de vocês. O que é energias mais leves? Energia é tudo que vibra no universo. Tudo. Tudo tem uma energia. Essa taça que está comigo tem energia, essa roupa, a minha fala, o que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, tudo emana uma energia. E você atrai o que você emana. Se você quer se fortalecer, se você quer estar bem, se você quer prosperar, você precisa cuidar também dessa parte energética. E como é que eu cuido dessa parte energética? Tudo isso que eu trouxe, você está cuidando da sua parte energética. O que mais além disso, Carol, eu posso fazer? Trazer gratidão. Agradecer por absolutamente tudo que chega na vida de vocês. Conquistas, dificuldades. Como assim, Carol, dificuldades? Dificuldades. Porque toda dificuldade carrega ali um grande aprendizado. Então, quem é a rainha da reclamação vai ter que segurar essa língua. Vai ter que ressignificar. Por quê? Quanto mais eu agradeço, mais o universo me entrega novos motivos para eu agradecer. E eu, mais uma vez, atraio o que eu emano. Se eu estou leve, extremamente grata, mas, Carol, eu tive um problema sério, uma dificuldade, como é que eu vou agradecer? Obrigado, Pai. Obrigada por trazer essa dificuldade que está me mostrando que tem um aprendizado. É só você trazer um mínimo de profundidade com você. Você vai entender para que aquela atividade chegou aquela dificuldade chegou na sua vida, para te ensinar alguma coisa. Então agradeça. Agradecer do simples, olhar um céu. Eu sou uma pessoa que eu me conecto demais com o céu. Gente, você não tem noção. Eu olho para o céu me diz tanta coisa. Agora eu estou falando com vocês, falando do céu daqui da janela. Me comunica a abundância, a imensidão da vida, a suficiência. Me comunica que o céu não é o limite, que o limite está aqui. Me comunica Deus, me comunica tanta coisa nesse sentir. Então agradeça. Agradeça da água que você bebe, do olho que você abre de manhã, até o problema que chega, as conquistas que chegam. Quando você agradece, a gratidão é a energia de maior frequência vibracional da escala de Hertz. A sua
energia fica altamente leve. Você atrai tudo o que você deseja e merece. Porque nós atraímos o que nós vibramos, o que nós somos. Quando eu reclamo, eu estou trazendo o quê? Muita densidade. Quanto mais reclamo, o universo vai me dar novos motivos para eu reclamar. Assim é a vida. A mesma lei da gratidão é da reclamação. Porque o nome disso chama-se lei da sintonia, lei da vibração. Então, a gente precisa estabelecer diálogo interno, precisa vibrar na gratidão, precisa ser seletiva, precisa cuidar do nosso físico, dormir bem, beber muita água, fazer atividade física, e não é na rigidez, não. Se hoje é possível uma vez por semana, 15 minutos, pulando corda no canal no YouTube, vamos para ele. Mas eu preciso trazer um merecimento. Certo, meninas? Estão captando dúvidas? O que é que está ficando aí para vocês? Me contem. Tá maravilhosa a aula de hoje, essa experiência de hoje. Tá, você falando aí, e teve algo, né? Porque eu falei que já não tinha nada, que já fazia essa seletividade de pessoas no meu Instagram. Só que aí, você falando, eu lembrei, porque, na verdade, eu tenho dois Instagram, que é o profissional e o meu pessoal. E o meu pessoal tira a minha atenção. Aí você está falando e eu estou escrevendo algo aqui, que é para postar no meu Instagram pessoal, avisando que vou ficar 17 dias sem ativar o meu Instagram até o dia do evento, né? Sim. Porque esse Instagram tira totalmente a minha atenção, porque é nele que eu sigo os blogueiros, onde eu fico vendo os stories deles o dia todo, fico conversando com pessoas que não vai me ajudar em nada, assim, profissional. Então, tira literalmente a minha atenção. Eu estava esquecida do Instagram quando você falou sobre seletividade e tal. E só que quando você continuou falando aí, foi que eu fui lembrar. Então, eu já decidi que a partir de hoje, o meu Instagram pessoal, eu vou fechá-lo e só vou abrir depois desses 17 dias. E com isso, eu vou ficar só com o meu profissional, que é onde eu sigo menos pessoas, né? E não costumo olhar muito os stories, que os que eu olho é de pessoas que eu trago como referência para mim ou de colegas de trabalho. Excelente. Muito bom. Olha aí quanta reflexão. É sobre isso. E aí você já me respondeu o que eu ia te perguntar, né? Por que que valeu a pena hoje, né? O que que fica? Você já me respondeu. Se você quiser acrescentar alguma coisa, a parte que mais chamou a atenção, pode ficar bem à vontade. Inclusive, eu vou colocar aqui, ó, para a gente trazer aqui. Você travou para mim, me ouve? Estou ouvindo, sim. Ah. Por que que valeu a pena hoje? Me conte, tem alguma coisa além disso que eu te pergunto, que você acabou de me falar? Como é? Então, um momento que eu acabei tirando a televisão aqui de pause, que eu estava em aula no YouTube quando começou o ao vivo aqui, e aí eu cliquei sem querer agora. Pode falar. Por que valeu a pena hoje, né? Eu te perguntei que, na verdade, você acabou falando, né? Trouxe algumas coisas, enfim. Mas tem algo além disso, vou até gravar aqui um bumerangue. Tem algo além disso que você percebeu que mais te marcou, que impactou, que vai ficar aí para a sua semana, enfim, para até o campeonato, ou até além mesmo? Me conte. Sim, que é sobre a parte de desacelerar, né? Tentar fazer
coisas com mais leveza, que me dá mais leveza, para não puxar tanto da minha energia, para que no final do dia eu não possa estar me sentindo uma pessoa sobrecarregada, cansada, essas coisas. Excelente. Muito, 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 muito bom. Lívia, Adriele, estão aí? Ficaram quietinhas, eu acho que elas saíram, né? Não Eu tô tem aqui problema. sim, Ah, Carol. tá. Ô, você conseguiu participar? Eu achei que você não estava aí. Não, consegui sim, eu só não consigo ligar a câmera. Não, fique tranquila. Mas eu amei hoje, principalmente essa parte de conseguir controlar, né, os nossos pensamentos. É, eu gostei muito da ilustração que você mostrou, né, do controle, sempre para mais, né, com pensamentos mais positivos, não deixar a ansiedade ser muito maior que isso. E eu gostei bastante da aula de hoje. Ai, que bom. Fico muito feliz. Agora é colocar em prática. Tá bom? A Adriele quer falar alguma coisa que tá podendo aqui, acho que escrever. Adoro, tá bem falante. Josi falou, nem tá muito. Nem tá muito, fique em paz. Tá, muito bom. A questão da positividade, né? É a base para a gente criar uma narrativa aí. Então, meninas, por hoje a gente encerra. Que vocês utilizem isso. Peguem a anotação de vocês, de repente vocês mesmos trocarem, de repente uma parte que não anotou. Utilizem isso, como eu falei. Aqui não existe rival, existem seres humanos que precisam também construir a sua história, que querem avançar, que querem crescer. Nossos grandes competidores são que o nosso mundo interno que está dentro de nós. A gente ajustando isso, trazendo a nossa mentalidade, o nosso emocional, o nosso energético, né? Os nossos comportamentos alinhados para o que a gente quer alcançar, aí é um avanço gigante, gigante. Certo? Já estou ansiosa pelo nosso próximo encontro. Vão falando, qualquer dúvida, vocês vão me posicionando lá no nosso grupo e aí a gente vai trocando. Viu? Tá bom. Beijo, beijo, Obrigada. beijo, beijo. Nada. Fiquem com Deus e a gente vai se falando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.